Boa noite, tudo bem com você? É um prazer poder estar entrando em sua casa neste momento. Eu sou o pastor Alexandre, eu sou pastor da Escola Adventista de Campo Grande e nesse momento de pandemia nós sabemos que estamos presos dentro de casa cada vez mais com a nossa família e nós não podemos nos descuidar dela. E para isso, nós estamos iniciando hoje o mês da família. No Dia dos Namorados, um dia tão importante para os casais, eu trouxe a vocês um pastor para falar exatamente sobre casamento. E eu tenho certeza que vocês vão gostar do que ele tem a falar a vocês. O pastor Jairo, ele é bacharel e mestre em teologia pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo, o UNASP. Ele fez extensão cultural em psiquiatria e religião pela Universidade de Santo Amaro. Pós-graduado em terapia familiar e sistêmica pela Cefatef. Doutorando em ministérios, com ênfase em família, lá na Andrews University. Professor de ensino religioso durante 15 anos ele foi. Foi também diretor da Escola Adventista Castelo Forte, em Osasco, aqui em São Paulo. Palestrante nas áreas de saúde e de relacionamentos. Hoje, ele está como pastor distrital na cidade de Cotia. Casado há 22 anos com Joyce, com quem tem 2 filhos, o Josué, de 19 anos, e o Jaéder, de 17. Eu tenho certeza que este pastor, ele tem gabarito, conhecimento e experiência para falar para mim e para sua família. Que Deus possa abençoá-lo, pastor Jairo, nesta linda mensagem que o senhor tem e que todos vocês possam aproveitar cada vez mais. Oi, tudo bem? Meu nome é Jairo e eu quero conversar com vocês nesta tarde um pouquinho sobre relacionamento marido e mulher. Vou usar uma história que está relatada na Bíblia para a gente tirar algumas lições para a nossa vida. Mas antes, eu quero apresentar para vocês a minha família, a minha esposa e os meus filhos. Aqui está então a minha namorada, estou falando hoje, dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Nós estamos casados há 22 anos e aqui os meus 2 filhos. Nós somos conhecidos como a família J, porque eu me chamo Jairo, a Joyce, o meu filho mais velho, o Josué, e o mais novo é o Jaéder. E o que nós vamos estudar está aqui no Evangelho de João, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 11, que é o primeiro milagre que Jesus fez em seu ministério, quando ele transformou água em vinho. E essa história é muito conhecida, mas é importante a gente entender o que Jesus queria nos ensinar nesta ocasião, quando ele fez esse milagre. Quero compartilhar com vocês alguns textos. Vamos ler a história. São poucos versos, como eu disse, no Evangelho de João. Está lá escrito o seguinte: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Mas estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metratas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Essa é a história. Jesus numa festa de casamento,
faltou o vinho, sua mãe ajudou, disse que estavam com problemas, e aí teve todo esse desenrolar. Quero ver cada passo contigo de 4 lições que a gente pode tirar práticas para a nossa vida matrimonial em família. Bom, o primeiro deles está relatado neste livro chamado Um Convite à Dependência, da autora Ellen White, e ela fala algo muito interessante, por que Jesus começou o seu ministério fazendo o seu primeiro milagre num casamento. Não foi por acaso. Veja o texto. Jesus começou o seu ministério público numa festa de casamento. Desde o princípio, ele assim mostrou que queria que as pessoas fossem felizes. O fato de Jesus começar seu ministério fazendo um milagre no lar, na casa, num casamento, tem um significado muito importante. Jesus se importa com as casas, com as famílias, não é? Ele se importa que a gente que mora na mesma casa, pai, mãe, esposo, esposa, filhos, sejamos felizes. Ele quer, ele deseja isso. Vamos um pouco mais à frente aprender a primeira lição dessa história que eu quero compartilhar com vocês. Bom, o texto do capítulo 2, versos 2 e 3 diz assim: Jesus também foi convidado como seus discípulos para o casamento. Primeira lição que a gente tem que pensar um pouquinho. Você quer um casamento feliz? Você precisa convidar a Jesus para estar na sua casa. Quando a gente fala de casamento, algo me vem à mente. Não sei se você lembra na época em que você foi fazer o programa do seu casamento, organizar as coisas. Tem um momento do casamento que a gente tem que fazer a lista de convidados. Eu, como pastor, já fiz muitos casamentos. E geralmente eu sento com os noivos um pouco antes ali e falo com eles sobre essa questão, se eles vão dar um buffet, vão dar uma festa, porque geralmente quando termina o casamento, eu apresento o casal à igreja e à comunidade. E geralmente a gente tem que ter essa informação para dizer, olha, os noivos vão receber o cumprimento no buffet tal, na rua tal. E às vezes não tem isso. Mas eu já vi cada situação que eu sento com os noivos e alguns deles dizem assim, pastor, a gente não quer que o senhor fale nada lá no final, porque a gente não convidou todo mundo, a gente convidou só metade da igreja, então a gente não quer criar esse constrangimento. Geralmente eu falo assim, olha, isso vai dar BO. Quantos de vocês não já aconteceu de perguntar para alguém, talvez assim, você sabe onde é o endereço do buffet? Aí a pessoa fala assim, vai ter buffet? Não me convidaram, não estou sabendo. Esquece, então não falei nada para você. Fazer a lista de convidados para um casamento é algo importante. E é importante também que no seu casamento, na sua casa, na lista de convidados esteja Jesus. Jesus foi naquele casamento, mas ele não era como era, por exemplo, os meus irmãos e primos quando eram pequenos. Eu me lembro, na cidade onde eu nasci, lá em Itaguaí, no Rio de Janeiro, eles faziam uma coisa muito interessante. No final do sábado, na Igreja Católica, sempre tinha casamento. Mas é uma cidade pequena. O que meus irmãos faziam naquela época, então, que não tinha internet, não tinha esse monte de coisa? Eles iam para frente da Igreja Católica e quando o casamento terminava, a noiva entrava no carro e ia para sua casa. Ali não tinha buffet, a festa de casamento era feita na casa da noiva. Meus irmãos iam seguindo, se misturava no meio da multidão ali e iam comer, iam furar ali aquela, como a gente diz, né? Eram os famosos bicões. Eles iam comer, simplesmente ali no meio daquelas pessoas. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque no seu casamento, na sua casa, Jesus não é bicão. Ele não vai entrar como um intruso. Ele só irá entrar na sua casa se ele estiver na lista de convidados. A gente precisa convidar a Jesus para entrar na nossa casa. Como que a gente faz para convidar Jesus para entrar na nossa casa? Eu coloquei algumas coisas, mas uma delas é muito importante. Você já ouviu falar em culto familiar? Quando você reúne a família para fazer uma prece, em volta da mesa, quem sabe na hora do almoço, não esquece de agradecer. A presença de Jesus tem que ser convidada.
Algumas pessoas acabam expulsando Jesus da sua casa. Por quê? Porque são palavras de xingamentos, um clima pesado. Os anjos não vão ter alegria de estar neste lugar. Então, a primeira lição que a gente precisa entender e colocar em prática: Jesus quer entrar na sua casa. Sabe, quando a gente fala sobre conversão, a gente fala que Jesus, tem um texto em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, que Jesus está à porta batendo, e esta porta é a porta do coração da nossa vida, só tem maçaneta pelo lado de dentro, porque Jesus não arromba, ele não pode invadir a sua casa nem a sua vida se não houver permissão. Permita que Jesus entre na sua casa e ele poderá estar ali na hora da dificuldade, fazendo oração, o cônjuge, né, esposo e esposa, buscando a presença de Deus para que haja paz e harmonia nesta casa. A primeira lição, então, que a gente pode aprender é esta questão de ter Jesus conosco sendo o nosso convidado. Uma outra coisa que eu queria pensar, que diz que o casamento ali acabou o vinho. Este acabar o vinho é uma denotação de que houve um problema. Mas vejam, acabou o vinho. O que será, comparativamente, que acontece hoje nas famílias, que é um problema também? Que é a falta do vinho lá no casamento, que os noivos ficaram em dificuldades. No nosso dia a dia também tem momentos de acabar. Para alguns acaba o amor, que eles dizem, para alguns acaba a paciência. O que tem acabado na sua casa e que Jesus pode suprir? Interessante que no texto bíblico também nos mostra esta questão de que quando nós, deixa eu colocar aqui para vocês, olha só, quando nós temos a dificuldade de um problema, não é que estar Jesus ali conosco vai evitar que o problema exista. Mas como na história do barquinho, que estava quase a naufragar, e Jesus se levantou e acalmou a tempestade, nós também teremos a presença de Jesus para acalmar os problemas que poderão surgir. Então a ideia é o seguinte: você convida Jesus para entrar na sua casa. Quando ele entra, não é uma garantia de que problemas não acontecerão, mas a garantia de que ele estará ao nosso lado quando esses problemas acontecerem. E ele vai dizer, como disse nesta história tão bonita: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso que diz o texto sagrado. Primeira lição que a gente pode aprender aqui com Jesus, olha aqui, ó. Convide Jesus para o seu casamento. Esta é a primeira lição. A história continua. Maria foi procurar a Jesus. Vamos ver a segunda lição que eu quero compartilhar. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Nessa história me chama a atenção o papel de Maria. Maria, mãe de Jesus, foi a pessoa que percebeu que aquele casal estava em apuros e ela foi até Jesus, aquele que pode e tem poder para resolver o problema. Para mim, Maria, ela faz o papel de um amigo, de um pastor, de um pai, de uma mãe, de alguém que está olhando de fora o seu relacionamento e é um amigo íntimo, um padrinho de casamento, que percebe que alguma coisa está errada e vai até você para te dar um conselho, para conversar contigo, não é? Para fazer um encaminhamento, quem sabe, uma terapia. Essa pessoa é muito importante. Você pode ser Maria no casamento de alguém, ou você pode ter alguém que supostamente faz esse papel em te dar um toque, em te orientar. É muito bom a gente ter pessoas que nos amam e também estão preocupadas com o nosso relacionamento. O que a gente não pode fazer é usar aquele ditado popular e ter uma atitude de rebeldia, de afastamento, porque tem um ditado que diz assim: briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete a colher sim. Às vezes a gente vai precisar desse olhar de alguém que percebe que a gente está em dificuldade. Esse foi o papel de Maria. Então a segunda lição que a gente pode aprender aqui é que nós devemos ser abertos a conselhos e a ajuda. Seja aberto. Não feche os olhos nem o ouvido para alguém que está tentando te ajudar. No casamento também aconteceu uma outra coisa.
Aí nós vamos para a terceira lição. Diz que então Maria falou para os servos. Ela foi até Jesus, levou o problema deles, que eles estavam, e Jesus falou: o que eu posso fazer? E Maria então vira para os servos e diz assim: faça tudo o que ele vos disser. O que Jesus pedir para vocês fazerem para resolver o problema, façam. E aqui tem uma grande lição. Tem muitas pessoas que querem resolver os problemas de relacionamento, mas não querem pagar o preço. Vamos ler o texto para a gente entender um pouco melhor. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para suas purificações, e cada uma levava de 2 a 3 metratas, que é uma medida antiga. Eu já vou explicar ela para vocês. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente, até a boca. Que lição a gente pode aprender deste fato? Jesus deu uma ordem, os servos foram lá e obedeceram e encheram as talhas com água. Vamos pensar um pouquinho. Jesus é o Criador de todas as coisas. Criador deste mundo, dos animais, das plantas. Ele estava lá no Jardim do Éden quando Deus fala: façamos o homem à nossa imagem. Pai, Filho e Espírito Santo estavam ali na criação. Jesus tem poder na palavra. Ele falou: haja luz, e a luz apareceu. Ele disse: haja firmamento, e ele tem poder na palavra. Jesus poderia, ele tinha condições de simplesmente falar: haja vinho, e o vinho aparecer. Sabe, quando eu lembro disso, eu lembro que tem um milagre fantástico que Jesus fez, foi ressuscitar Lázaro. Ele falou e a morte foi vencida. Lázaro, saia. E Lázaro saiu vivo depois de 4 dias. Mas na Bíblia também me diz que em algumas ocasiões Jesus fazia um milagre com a participação de quem recebia o milagre. A história desse cego de nascença é uma delas. Jesus cuspiu no lodo, passou nos olhos daquele cego e disse para ele: agora você vai lá no tanque de Siloé e se lave. E aí então ele passou a enxergar. Mas Jesus também não poderia dizer: cego, enxergue, como ele disse para Lázaro: ressuscita. Ora, tem milagres que Jesus faz sem a nossa participação, mas tem milagres que ele pede a nossa participação. E este primeiro milagre lá das bodas de Caná aconteceu exatamente isso, porque Jesus podia falar: haja vinho, mas ele falou: não, encha as talhas de água. E eles encheram totalmente. Quando eu era criança, eu tirava a água do poço com caçamba. Minha família era muito simples, muito pobre. Você já tirou água daquele poço, não um poço artesiano, um poço que é feito com enxadas? Os mais antigos sabem do que eu estou falando. Um poço redondo que o homem ia cavando até lá ao fundo, até achar o lençol d'água. E na minha casa tinha um poço desse. E minha mãe pedia para mim e para os meus irmãos pegarem a caçamba, que era uma madeira, um bambu, e na ponta dela tinha uma lata de tinta vazia amarrada, e a gente afundava ali para tirar água para fazer comida, para lavar roupa, fazer higiene. Dava um trabalho danado. Depois a gente evoluiu um pouquinho e tinha ali uma carretilha amarrada, e era a caçamba mais moderna um pouco. Mas mesmo assim, dava muito trabalho. Veja que Jesus pediu para encher 6 talhas de água. Cada uma tinha de 2 a 3 metratas. Sabe quanto que dava isso na nossa linguagem? Eu vou colocar aqui para vocês. Está aqui a ilustração das talhas de água que eles deveriam encher. Eu fiz um cálculo aqui para vocês verem. Cada talha dessa cabia de 80 a 120 litros. De 80 a 120 litros d'água cada uma. Se a gente pegar a medida menor, vamos pensar que cada uma coubesse aí 80 litros. Vezes 6, 480 litros d'água. Deu um trabalho encher aquilo ali de água. Não tinha bomba elétrica, eles tinham que tirar água de algum lugar, talvez do poço ali, e encheram aquelas talhas antes de Jesus fazer o milagre. O que isso está nos ensinando? A felicidade não é obra do acaso. Se você quer que o seu casamento seja feliz, você vai ter que pagar o preço para isso. Eu me lembro de um amigo meu
que ele estava com a família dele depois de um culto da igreja, e as pessoas depois do culto ficam ali conversando, aí veio um amigo de longe e chegou próximo dele e falou assim: eu estava observando a sua família, rapaz, e eu fiquei olhando, que esposa distinta, que filha educada. E no final da frase, esse rapaz virou para o meu amigo e falou assim: que sorte que você tem de ter uma família assim. Esse meu amigo reagiu dizendo: sorte? Rapaz, você não sabe o quanto eu me esforço para lembrar o dia do aniversário da minha esposa e dar um presente para ela. Você não sabe o que é pegar essa minha filha desde pequena, levar para os desbravadores, para os aventureiros, levar para o internato que eu estou pagando. E tudo isso me consome energia. Eu tenho que trabalhar para ter a felicidade na minha casa. E você vem me dizer que é sorte? Então vocês percebem que a felicidade não acontece por acaso, tem um preço. Às vezes eu atendo casal que o casamento tá uma água terrível. E eles perguntam para mim: pastor, o nosso relacionamento tem solução? Tem conserto? Eu falei: tem. É igual você levar o seu carro no funileiro. Se você levar um carro no funileiro e deu perda total, dá para consertar, mas o preço é um. Se você levou o carro no funileiro e só tem um arranhadinho, também dá para consertar, mas o preço é outro. Aí que está a grande questão. Quanto mais deteriorado, mais caro vai ficar o conserto, mas tem conserto. Então essa lição eu queria compartilhar com vocês. A felicidade não é por acaso. Então quando a Maria virou para os servos e falou assim: fazei tudo o que ele vos disser, eu também queria dizer para você: pague o preço para restaurar o seu casamento, se acaso o nível de felicidade de vocês está muito baixo, o nível de satisfação, o nível de saúde do relacionamento. Se preciso for, busque um conselheiro. Se preciso for, faça terapia. Pague um terapeuta. Vai lá restaurar o seu casamento. Mas a felicidade que você vê alguns casais felizes e tal, não é por acaso, eles pagam um preço. Aqui está então a terceira lição. A quarta e última lição que eu queria compartilhar com vocês, na nossa prática de vida matrimonial, é esta parte aqui, quando o vinho finalmente veio ser entregue, que a água se transformou em vinho. O que acontece aqui? O mestre Sala era a pessoa responsável de testar o vinho, saborear, degustar e saber se o vinho era bom, se era ruim. Havia uma tradição no tempo de Jesus que na festa de casamento primeiro se servia o vinho inferior, né? Primeiro servem o vinho inferior e por fim dava o melhor vinho. Então entende-se que agora estava quase no final da festa e o vinho acabou. E o vinho que Jesus transformou foi levado para o mestre Sala para ele experimentar. Olha o que ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Eu tinha falado ao contrário, né? Mas aqui na Bíblia está certinho. Primeiro o bom vinho, e depois, no final da festa, o inferior. Mas aquele vinho que Jesus levou era melhor do que todos os outros que ele já tinham tomado. E o mestre Sala falou: nossa, vocês quebraram um paradigma. Vocês serviram o melhor vinho no final. O vinho que Jesus tinha transformado. E aqui vem uma lição para a gente pensar. Aquele jovem casal, talvez no dia que estivesse preparando a sua festa, foram até um supermercado da época e escolheram o vinho que iam dar no início e o vinho que iam dar no final. O vinho do início, que era o melhor, talvez eles comprassem aí o super bom, né? E o outro lá comprasse o Aurora, de uma marca inferior. Eles acharam que era o melhor vinho. Só que o melhor vinho que eles compraram não chegava aos pés daquilo que Jesus tinha feito. O vinho de Jesus era melhor. Sabe, existem alguns problemas no casamento, de discussão, de desentendimento, e alguns acham: olha, acabou, não tem mais nada que fazer, nosso casamento está no nível lá embaixo, nosso casamento está uma água. Você já viu aquela expressão que diz assim: o fulano mudou da água para o vinho? Vem dessa história. A água aqui simboliza um nível baixo, ruim. O vinho significa um nível bom, satisfatório,
mudou da água para o vinho. Você gostaria que o seu casamento mudasse da água para o vinho? Você gostaria que essas discussões acabassem numa reconciliação em paz, mudasse da água para o vinho? Veja que o texto diz, olha só, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Então, eu queria dizer que, pior que seja o relacionamento, o nível que está o seu casamento, Jesus, que faz milagre, pode tornar a água no melhor vinho. Mas lembre-se, é preciso a sua participação nesse milagre. Então aqui está agora a quarta lição. Deus quer transformar o seu casamento. Deus tem poder para transformar da água em vinho no melhor momento daqui para frente no relacionamento marido e mulher. Vamos recordar as 4 lições que a gente aprendeu nesta tarde, nesta noite, agora enquanto nós estamos assistindo, você aí na sua casa? Olha só, a primeira lição: convide Jesus para entrar no seu casamento. Quando o problema acontecer, ele estará lá para resolver. Segunda lição: seja aberto a conselhos. Se alguém observar que vocês estão precisando de ajuda, dê ouvido a essas pessoas. Foi o papel de Maria. Terceira lição: a felicidade não é obra do acaso. Você precisa pagar o preço para ser feliz. E a última lição é: Deus quer transformar o seu casamento. Ele foi convidado, ele está lá dentro. Quando o casamento estiver com problemas, ele vai fazer um milagre. Você faz a sua parte, você busca o conhecimento, você faz tudo que estiver ao seu alcance. Mas quando não funcionar, aí entra o milagre de Deus, o sobrenatural de Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha sucesso no seu relacionamento, porque isso vai refletir na vida dos seus filhos. O lar é a célula da sociedade e o relacionamento marido e mulher é a base da casa, do casamento. Os nossos filhos precisam que nós pais vivamos em amor e em harmonia. Que Deus te abençoe, foi um prazer falar contigo. Até a próxima vez. Como é bom termos pessoas que estão dispostas a gastar tempo para nos ensinar. E eu tenho certeza que se eu e você colocarmos em prática essas lições que aprendemos através do primeiro milagre de Jesus, ali nas bodas de Caná, a nossa família vai ser muito mais feliz. Tenho certeza que se eu e você fizermos a tudo isso que aprendemos hoje, o nosso casamento será melhor. Que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima. Pessoal, não vai embora ainda não. No Facebook da escola e no meu canal do YouTube nós teremos vídeos novos todas as semanas. Segue a gente lá para você ter novidades. Tenho certeza que você vai gostar de tudo que temos para vocês. Agora sim, pode ir lá. Falou, gente. Tchau, tchau. Um grande abraço.